Metrologia. Aparelhos de medição de eletricidade. Para iniciarmos, nós vamos relembrar alguns conceitos básicos de eletricidade. Tensão em volts, corrente elétrica, amperes, potência, watts, resistência, ohms. Um método muito fácil de visualizar o comportamento da energia elétrica, dos fenômenos da energia elétrica, é utilizando a analogia com a água. Analogia, vocês sabem, é comparação. Nós vamos utilizar caixa d'água e um cano. Então vamos imaginar duas caixas d'água interligadas por um cano. Ambas as caixas estão com água. Temos a nossa primeira caixa aqui, a segunda caixa aqui e o cano interligando as duas. Os níveis das duas caixas são iguais. Ou seja, não há diferença de nível entre essas duas caixas, que chamaremos agora de diferença de potencial. Agora nós vamos colocá-las em níveis diferentes. Então, a nossa caixa d'água, a outra caixa d'água, o cano interligando. Agora, há uma diferença de nível entre uma caixa e a outra, que chamaremos de diferença de potencial. E o que é tensão? É a diferença de potencial elétrico em volts existente entre dois condutores. Como nós vimos, para ter uma diferença de potencial, há necessidade de ter duas caixas d'água. Para ter uma diferença de potencial elétrico, nós temos que ter dois condutores. Se não houver diferença de potencial, a tensão é zero. No nosso exemplo lá da água, se as duas caixas estiverem no mesmo nível, não há diferença de potencial. No caso da eletricidade, não tendo diferença de potencial, a tensão é zero. Relembrando, né? Aquela caixa d'água, a outra caixa d'água e o cano interligando, sem diferença de nível, ou seja, sem diferença de potencial. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. Nós temos 3 exemplos aqui das caixas d'água. O primeiro exemplo, essas caixas d'água estão com um pequeno desnível. No segundo exemplo, esse desnível é maior. No terceiro exemplo, o desnível é maior ainda. Então, à medida que aumenta a diferença de potencial, aumenta a tensão. No primeiro caso, o desnível é menor. No segundo caso, é um desnível médio. E no terceiro caso, é um desnível maior. Ou seja, se for eletricidade, nós temos uma tensão em volts, no primeiro caso, menor, no segundo, um pouco maior e no terceiro, maior ainda. Voltímetros. Vou aqui apresentar para vocês alguns tipos de voltímetros que são mais comuns de serem vistos, achados aí nas aplicações de eletricidade.
O que são voltímetros? São aparelhos que medem a diferença de potencial volts presente em circuitos elétricos. O voltímetro é composto de escalas variáveis, tanto em corrente alternada como em corrente contínua. Por exemplo, 10 volts, 100, 500, ou pode ter outras escalas que são variáveis, por exemplo, 150, 250. Então, dependendo do voltímetro, vocês podem achar escalas diferentes. A medição é feita em paralelo com o circuito, como mostra a figura abaixo. Vamos prestar bem atenção nesse detalhe, pois é fundamental para que seja feita uma medição corretamente. Como vocês estão vendo aqui nessa figura, em vermelho, nós estamos apresentando como o voltímetro é colocado no circuito para ser medido. Veja bem essas flechinhas que estão indicando agora. Nós vamos pegar, colocar a ponta de medição do aparelho em determinado lugar do circuito em paralelo para que seja feita a medição. Importante, usar os EPIs necessários e tomar todos os cuidados. Somente pessoas capacitadas para isso devem manipular circuitos e equipamentos elétricos. Na eletricidade, como em muitos outros casos, só pessoas que conhecem devem manipular, ou seja, devem medir, operar, enfim, interagir com aquele fato ali, aquele circuito, aquele equipamento. Existem voltímetros analógicos e digitais. Evidentemente, os digitais são muito mais fáceis de usar, porque a leitura é feita diretamente no visor. Como nós estamos vendo aqui nessas ilustrações, esses voltímetros que têm esse painel de leitura, como está aparecendo esse do centro aqui, que está marcando 38,5, você coloca para fazer a medição, ele já aparece a medição escrita ali. É muito simples. O outro, que é analógico, é esse de ponteirinho, você vai ter que saber fazer a leitura. Vai ter que ver onde que está o ponteirinho ali, fazer a interpolação na escala e outros detalhes e fazer a leitura. É mais complicado, evidentemente. Então, como procedemos à medição? Vamos ver aqui com um pouco de detalhe. Aqui eu estou mostrando algumas fotos de medições que foram realizadas. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, à direita, em cima, uma medição feita numa bateria, uma bateria de carro. Um pouquinho abaixo, uma medição feita numa tomada de energia. À esquerda, uma medição feita num circuito diretamente, mas todos em paralelo. Passo a passo. Primeiro, verificar se a corrente é alternada ou contínua e a tensão estimada para a medição. São dois quesitos que você precisa estar sabendo. É corrente alternada? É corrente contínua? Porque vai ter que colocar na escala correta no medidor. E a tensão estimada para essa medição? Eu estou medindo o quê? O que eu acho que tem ali de tensão? Então, são dois pontos importantes. Aí eu ajusto a escala do meu voltímetro. Então, nós temos uma escala, como mostrado agora aqui na fotografia,
Na parte de cima ali, corrente contínua, tem um V ali que vocês estão vendo. Então, toda aquela parte ali de escala de preto, que é de 200 milivolts a 500 volts, né? Então, vamos dar uma olhadinha ponto por ponto. 200 milivolts, 2000 milivolts, 220 volts, 200 volts e 500 volts. Aí é uma escala em corrente contínua. Logo abaixo nós temos 500 e 200 volts. Aí é em corrente alternada. Então, nós já definimos aqui qual que vai ser a nossa corrente, contínua ou alternada, que nós iremos medir. E a tensão estimulada para medição. Se não for possível estimar, escolha a maior escala, não esquecendo também de colocar em corrente contínua ou corrente alternada. Quanto à corrente contínua alternada, a gente vai ter que saber para colocar na escala. Agora, a voltagem, nós temos esse macete aqui, né? A gente não sabe qual que é a voltagem. Coloca na maior escala que tem no medidor, que você não corre nenhum perigo. Coloca na maior escala lá e faça a medição. Segundo, encostar a ponta de prova nos condutores de energia elétrica, como mostrado acima, e fazer a leitura. Aonde está aquelas duas flechinhas brancas, dá para notar que tem ali as duas pontas de prova do medidor que nós vamos utilizar. Uma ponta preta e uma vermelha. Então, nós temos que encostar essas duas pontas no local de medição para que seja feita a leitura da voltagem presente naquele momento. Se a leitura estiver difícil de ser lida, mudar a escala do medidor, retirando primeiro as pontas de prova das partes energizadas. Vamos lá, eu coloquei as pontas ali para fazer a medição. E o número que está aparecendo no meu visor do voltímetro está difícil de saber ali, está confuso. Então o que eu faço? Eu tiro as pontas de prova ali daquele lugar e passo para a escala imediatamente inferior e procedo a leitura novamente. Faço isso até que a leitura que dê ali seja uma leitura fácil de ser lida. Vamos imaginar agora duas caixas d'água interligadas por um cano em desnível. Então, a primeira caixa d'água, a segunda caixa d'água e o cano interligando as duas. Claramente estão em desnível. Como mostra essa ilustração, como se fosse um corte no meio do cano, né? Peguei o cano ali e tirei uma fatia dele. Então, tanto desse desnível, tendo água na caixa da esquerda, essa água vai correr para a caixa da direita, passando de uma caixa para outra. Vamos à nossa analogia. Nós temos um condutor, né, de energia elétrica ali, e aquela flecha está indicando que está passando uma energia, no caso aqui do lado esquerdo, para o lado direito. O que é corrente elétrica? É exatamente essa energia que está passando dessa maneira que eu estou dizendo. Então, o que é corrente elétrica? É a quantidade de energia elétrica em ampere que está passando pelos condutores
de um ponto para outro. Amperímetros. Vamos ver aqui algumas fotos de amperímetros. Vocês vão pensar assim, ué, mas tenho duas fotos aqui que eu já vi lá como voltímetro. Agora está aqui como amperímetro. Importante, a maioria dos aparelhos servem para medir voltagem e amperagem, bastando selecionar o tipo de medição que for fazer. Então, tem tipos de aparelhos, né, no caso aqui, esses que repetiram, lá no voltímetro e aqui no amperímetro, que eles medem as duas coisas. É uma questão de você selecionar apenas. Isso é muito útil e prático para fazer medição, porque você não precisa ter dois aparelhos. Um aparelho só, você faz tudo isso. Então, amperímetros são aparelhos que medem o fluxo de corrente ampere presente em circuitos elétricos, como nós vimos em alguns slides anteriores. É aquilo que está passando pelo condutor, é aquela energia elétrica que está passando pelo condutor. É medido pelo amperímetro. O amperímetro ele é composto também de escalas variáveis. Por exemplo, 100 mA, 10 A, 50 A, etc. E, como no caso do voltímetro, pode ter muitas escalas. Você seleciona aquela adequada para a sua situação. No caso do amperímetro, a medição é feita em série com o circuito, como mostrado na figura abaixo. Vocês notam aqui que tem uma diferença fundamental com o voltímetro. O voltímetro é uma medição feita em paralelo com o circuito. O amperímetro ele é feito em série com o circuito. Como nós estamos vendo aqui, nessa ilustração, a parte em vermelho, o amperímetro ele é inserido no circuito, de tal maneira que o fluxo de energia passa por ele. Então, o fluxo passando por dentro do amperímetro vai fazer a medição. As flechinhas mostram os dois pontos em que são ligados no circuito elétrico. Da mesma forma, do voltímetro, usar os EPIs necessários e tomar todos os cuidados. Somente pessoas capacitadas podem fazer isso. Essa manipulação de circuitos elétricos, é perigoso, é cuidadoso, tem que ser capacitado para tanto. Como procedemos à medição? Vamos lá. Nós temos o nosso circuito elétrico, que no caso é este condutor amarelo que nós estamos mostrando aí na foto. Está indicado ali sentido da corrente elétrica. Então a corrente elétrica está fluindo pelo circuito. De alguma forma, eu abro esse circuito, interrompo esse circuito e coloco em série o medidor. Aí vocês estão vendo, pelas flechinhas. A corrente está descendo ali da esquerda para a direita, chega na ponta de provas preta, ela deriva da ponta de prova preta, entra no medidor, sai na vermelha e volta para o circuito
no condutor amarelo à direita. Então, é feito dessa maneira. Claro que para a gente inserir em série, né, com o circuito, tem todos os cuidados. Não vai abrir um circuito aí com alicate, aí o circuito ligado, pode abrir um arco elétrico, ser muito perigoso. Então, isso aí é feito com o circuito desligado, abre-se o circuito, coloca-se a ponta e mede-se. Tem uma outra alternativa que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiro, verifica a corrente elétrica estimada para a medição, mesmo o caso do voltímetro. Se não for possível estimar, colocar na maior escala. Segundo, com o circuito desenergizado, conectar as pontas de prova do medidor em série, como mostrado acima. Energizar o circuito e fazer a medição. Se a leitura estiver difícil de ser lida, no mesmo caso lá do voltímetro, mudar a escala do medidor, primeiro desenergizando o circuito. É o mesmo procedimento do caso do voltímetro. Para o medidor tipo alicate, a medição da corrente elétrica é feita por campo eletromagnético. Aqui é uma maneira que a gente faz na maior parte das vezes. O nosso amperímetro, no caso, ele tem essa garra amarela mostrado aí na fotografia. Então, como que eu faço? Ao invés de eu cortar o circuito, abrir o circuito, né, e colocar as pontas do meu amperímetro, como nós vimos no slide anterior, eu pego o condutor que está energizado, eu pego o meu amperímetro, abro essas duas garras e insiro o condutor dentro dessas garras. Então, a medição da corrente elétrica é feita por campo eletromagnético. Ou seja, forma um campo eletromagnético em volta do fio. Isso todo condutor, quando ele é passado por uma energia elétrica, forma esse campo. Esse é um fenômeno específico da corrente elétrica. E aí, esse medidor, ele é feito de tal maneira que com isso se faz a medição. Eu coloquei aqui, né, também, né, mais um alerta assim, né? Abraçar um dos condutores com as garras do amperímetro, como mostra a figura acima. Atenção! Só deve ser medido um condutor por vez. Se colocar mais de um condutor juntos, a medição será incorreta. Veja bem, vocês estão vendo ali na foto que tem um condutor só passando dentro dessas garras do amperímetro. Se você colocar dois condutores, ou três, ou quatro, todos juntos, vai dar uma alteração na leitura muito importante. Ou seja, o que vocês vão ler não é a corrente que está passando. No caso de dois condutores apenas, se você fizer isso, a leitura vai dar zero. Ou seja, um condutor, a corrente que está passando num condutor, vai interferir de tal maneira no outro condutor que vão se anular. Então, o campo eletromagnético aí, ele vai dar como resultante zero de amperagem. Então, importante, é um condutor por vez. Outro tipo de medidor, multímetro. O que são multímetros? São aparelhos que permitem múltiplos tipos de medição.
Olha ele aqui de novo. Vocês estão vendo? Vamos dar uma olhada direitinho nessa parte dele de escalas. Olha aí, ó. Vamos ver, né? Nós temos no centro essa indicação, né, que você vai virando e com isso você vai definindo que tipo de medição você vai fazer. Então, nós temos, começando aonde está off, bem em cima, né, no centro. À direita, nós temos voltagem em corrente contínua. Logo mais, aonde inclusive o multímetro está indicando, nós temos voltagem em corrente alternada, depois nós temos amperagem e, por fim, acabando a volta, a parte de resistência, que nós vamos ver logo à frente. Então aqui, ó, nós temos um painel típico de um multímetro com todas as possibilidades de medição. Basicamente, as medições do multímetro são essas. Claro que existem multímetros mais sofisticados que medem capacitância, que fazem teste de outros tipos de equipamento, mas o básico é esse que eu estou falando para vocês. Outra coisa, o que é potência? Potência é a combinação da diferença de potencial volts, né, que a gente acabou de aprender a medir, com a quantidade de energia ampere que está passando no condutor. Vocês lembram ali atrás como a gente mediu volts, depois como a gente mediu ampere. Se a gente juntar no aparelho essas duas medições, olha aqui o que nós temos. Nós temos a medição de potência. Se vocês observarem direitinho na ilustração acima, vocês vão ver que nós temos tanto a parte de tensão quanto a parte de corrente sendo medidas simultaneamente. Esse aparelho que mede simultaneamente voltagem e amperagem, ele se chama watímetro. Ele nos dá a combinação disso, ou seja, qual que é a potência em watts que está passando naquele circuito, naquele momento. Tem watímetros que são nessa forma da figura aqui, e que ele já dá o que está sendo medido em volts, o que está sendo medido em ampere e a wattagem. Então, o watímetro em si, normal, ele dá só essa parte de baixo aqui, que no caso está mostrando 93 watts. Mas outros aparelhos, ele já está ali ligado, ele já dá toda a leitura que está tendo. No caso, 18,6 volts e 5 amperes. Vamos fazer uma brincadeirinha? Multipliquem aí 18,6 por 5. Quanto que dá? Estão multiplicando? Já acabaram? Multiplicaram. Que interessante, né? Dá 93. E agora? Vocês acabaram de conhecer, de descobrir uma das leis da física. Watts é igual volt vezes ampere. Então, se eu tiver apenas uma leitura de voltagem e outra leitura de amperagem,
eu não preciso do watímetro. Eu multiplico uma leitura pela outra. O watímetro, ele faz exatamente isso. A hora que você liga no circuito, ele automaticamente faz essa multiplicação e te dá o resultado. Aqui nós temos o watímetro puro, né, digamos assim, só watímetro, que ele faz essa leitura e essa multiplicação que nós acabamos de comentar, e daí ele já te dá a leitura direto. No caso da esquerda, ele é analógico, no caso da direita, em cima, nesse que apareceu agora, ele é digital. A potência, então, é medida em watts. Outro equipamento de medição, ohmímetro. Está aqui um ohmímetro aparecendo aqui na nossa tela, né? Olha o nosso aparelho aparecendo de novo aqui do lado esquerdo. Que coisa, né? Tudo quanto é unidade que a gente for medir, ele está lá, porque ele é um multímetro. Então ele serve de voltímetro, ele serve de amperímetro e ele serve de ohmímetro também. Ah, mas ele não serve de watímetro? Diretamente não, mas nós aprendemos que se a gente medir a voltagem e medir a amperagem, multiplicar um pelo outro, nós temos o watts, né? A potência. Então, esse aparelho aqui, ele mede volts, amperes e ohms, que é a unidade do ohmímetro. Esse outro tipo alicate aqui, que também é um multímetro, ele também faz essa leitura de resistência. Então, os ohmímetros, né? A forma de medir resistência elétrica é a mesma da tensão, ou seja, em paralelo. Então, vamos lá. Eu tenho meu circuito, eu pego e coloco o ohmímetro em paralelo e meço, como se eu estivesse medindo a tensão. É igualzinho, só que eu coloco o meu multímetro, né, na escala de ohmímetro. Está muito confuso? Acho que não, né? Voltímetro é uma coisa, ohmímetro é outro. Então, eu pego esse aparelho que está aqui para medir voltagem, né? E vou mexendo nessa escala até ele chegar lá no ohmímetro, né? Os ohmímetros medem resistência elétrica. Todos os multímetros medem resistência elétrica. Que legal, né? Então, o ideal é ter o multímetro, não é mesmo? A unidade de medida é ohms, que é esse símbolo que está ali entre parênteses, do alfabeto grego. Está lá indicado pela nossa flechinha, aonde que é a escala de ohms, né? Ou seja, para você transformar um multímetro em ohmímetro. Mais um, frequencímetro. Já é um aparelho bem diferente, né? Olha, ó, este é um frequencímetro. Analógico, evidentemente. Este aqui é um frequencímetro digital. O digital sempre é muito mais fácil, né? É só ver o que está escrito lá e está resolvido, né? Os frequencímetros medem a frequência do sistema elétrico. A frequência padronizada no Brasil é 60
Hz. Em qualquer lugar do Brasil que você for medir a frequência, é 60 Hz. Aí vem aquela famosa pergunta, né? Mas se todo lugar do Brasil é 60 Hz, por que eu preciso medir? Então, o frequencímetro ele é usado em apenas alguns casos específicos. Por exemplo, a companhia de energia elétrica que fornece energia para a gente, né, no caso aqui de Tatuí, a Electro, ela é obrigada por lei a ter um sistema cuja frequência seja 60 Hz. Então, nas subestações, ela tem um frequencímetro para verificar periodicamente se a frequência está ali em 60 Hz. Então, são coisas assim obrigatórias. Vamos imaginar numa grande empresa, numa grande indústria, que tem um sistema de recebimento de energia elétrica sofisticado, numa tensão muito alta, é normal colocar um frequencímetro para você também saber se a energia que está chegando ali é uma energia segundo as normas da ABNT, que no caso do Brasil é 60 Hz. Eu estou falando 60 Hz, né, porque a unidade de medida do frequencímetro é Hertz, que é Hz. Nós vimos lá na fotografia do frequencímetro que tem o Hz lá, né? Então ele aparece o número e Hz, ou seja, Hertz, 60 Hertz. Uma rápida explicação sobre frequência em sistemas elétricos. Isso é um pouco confuso para quem não tem muito conhecimento em energia elétrica, então eu achei interessante colocar essa explicação aqui para vocês. Bom, está aqui o nosso gráfico, muito conhecido por quem estuda física, matemática e, como consequência, eletricidade, que é baseado em física. Chama o gráfico senoidal. Então, a corrente elétrica varia conforme o gráfico senoidal acima. Nossa, mano, né? Fala, puxa vida, a energia elétrica é assim? É exatamente assim. Então, se você tem um aparelho que ele mostra essa senoide da energia elétrica. Então, você liga a energia elétrica neste aparelho e ele mostra para a gente exatamente um gráfico como está aqui, ó, nessa apresentação nossa. Esse aparelho, ele chama osciloscópio. Então, como podemos notar, os valores variam de 0 até o máximo positivo, onde está aquele max mais. Aí ele começa a diminuir até o zero novamente. Aí ele passa pelo zero novamente e vai até o máximo negativo, onde está aquele max menos ali. E dali ele volta para o zero novamente. E começa um novo ciclo, que ele vai até o máximo, volta para o zero, vai até o mínimo, vai para o zero. E ele vai fazendo essa variação sem parar um minuto. Enquanto a energia elétrica estiver ligada, né, ela está fazendo este gráfico senoidal. A frequência é a quantidade de vezes que esse ciclo completo, é executado por segundo. Ou seja, em um segundo é feito esse ciclo 60 vezes. Não é 58, não é 57, não é 62, não é 61, é 60. Então,
você põe um osciloscópio e o osciloscópio vai te mostrar que em 1 segundo essa variação de 0 máximo, 0 mínimo, 0 é feito 60 vezes por segundo. O frequencímetro, ele mede isso, se está sendo feito 60 vezes por segundo. Não pode variar? Pode acontecer de ter uma pequena variação. Uma perturbação na rede, por exemplo, cai um raio na rede, dá um curto-circuito na rede, né? Dentro de casa, por exemplo, um aparelho que dá um curto-circuito, coisa assim, ele causa uma variação nessa senoidal nossa, ou seja, nesse ciclo que é feito. Então, os 60 Hz por segundo, ele é alterado, às vezes um pouco para mais, um pouco para menos. Mas num tempo bem pequeno, ele já volta ao normal dele. Então, como eu disse, a frequência padronizada no Brasil é 60 Hz, ou seja, a cada segundo é completado 60 vezes o ciclo completo. Guardem bem isso, a frequência padronizada no Brasil é 60 Hz, ou seja, a cada segundo é completado 60 vezes o ciclo completo. Se vocês forem em outro país, né, pode ser que seja 50 Hz. É uma questão de padronização. Lá, o sistema, por exemplo, funciona em 50 Hz. No caso nosso do Brasil, é 60